Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vamos procurar identificar algumas características gerais da Idade Média e identificar que alguns agentes sociais nesse período estavam insatisfeitos com o feudalismo. O feudalismo, que é o sistema econômico presente na Idade Média. Nós vamos, portanto, fazer a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos também procurar identificar quais são as principais características da Idade Moderna e perceber quais são as motivações, quais são os objetivos das navegações marítimas. Nós também vamos começar a observar como é que surgiram as desigualdades internacionais, que na verdade é o principal tema da nossa aula aqui. Portanto, vamos começar a nossa aula fazendo a clássica divisão da história. É comum os professores dividirem toda a história humana, sobretudo a história ocidental, em 5 períodos, sendo o primeiro chamado de pré-história. Esse período é chamado de pré-história porque ainda não havia a escrita. Logo após, você tem a chamada Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica ela recebe esse nome porque nós estamos falando principalmente de duas civilizações, Grécia e Roma, que são civilizações que contribuíram bastante para o mundo ser o que é hoje. Basta lembrar para você que na Grécia surgiu a polis, as cidades. Basta lembrar para você que lá na Grécia, sobretudo em Atenas, né, foi onde nós tivemos o surgimento da democracia. Na Antiguidade Clássica também nós estudamos Roma. E lá em Roma surgiu o sistema conhecido como república, usado em vários países. Lá em Roma também surgiu o direito, tão famoso no mundo ocidental. Mas aí tem um problema para a gente analisar, né? Apesar dessa não ser uma aula de história, mas sim uma aula de geografia, é importante que a gente saiba que Roma cresceu bastante territorialmente. E chegou uma época que ficou muito difícil do Império Romano conseguir consolidar as fronteiras. Roma cresceu bastante e, com o passar do tempo, começou a sofrer as invasões, né, chamadas invasões bárbaras. A população do Império Romano, com medo dessas invasões bárbaras, elas começaram a se ruralizar, dando origem a um novo momento na história ocidental, da Europa, sobretudo, chamado de Idade Média, que nós vamos passar a analisar algumas características dela daqui a instante. Né? Então, geralmente, os professores de história costumam dividir toda a história ocidental da seguinte maneira: você tem a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, depois a Idade Moderna, que é o nosso objetivo, é analisar esse período aqui, e mais para frente, através das revoluções burguesas, sobretudo a Revolução Francesa, você tem a chamada Idade Contemporânea. As principais características que nos interessam até o momento sobre a Idade Média são essas daqui. Primeira delas, teocentrismo. Teo significa Deus, centrismo, centro. Portanto, teocentrismo significa dizer que Deus é o centro do universo. Teocentrismo significa dizer que a realidade que aquela população vivia era explicada por eles através da fé e não usando a razão. Portanto, primeira característica da Idade Média, o chamado teocentrismo, Deus como sendo o centro do universo. Segunda característica importante é o mundo rural. Lembrando que esse mundo rural apareceu, lembrando que as sociedades europeias naquele período se ruralizaram devido à invasão do Império Romano, que foi feita pelos bárbaros, ok? Mundo rural significa que a maior parte da população e a maior parte das atividades econômicas se encontrava no campo e não nas cidades. E aí também é importante que você saiba que esse período da chamada Idade Média é um período de grande valorização da figura masculina, né? Inclusive, há um historiador chamado Georges Duby, um francês, que ele tem um livro chamado de
Idade Média a idade dos homens, e não a chamada Idade Média, Idade das Trevas, ok? Então é importante que você saiba que essa Idade Média valorizava a figura masculina. A figura feminina realmente ficava aí num segundo ou num terceiro plano. Outra coisa que é importante saber é que você tinha pouco comércio. Na Idade Média, o comércio era muito difícil, porque, como se tratava de uma sociedade ruralizada, dividida em feudos, cada feudo tinha suas próprias moedas, cada feudo tinha suas próprias leis. Então, essa característica da Idade Média, de cada feudo ter sua própria moeda, dificultava bastante aí a questão do comércio. Portanto, na Idade Média, você tinha pouco comércio. E é importante que você saiba que na Idade Média existia uma população que vivia nos burgos, que viviam nas cidades, que era a chamada burguesia, que eles viviam do comércio. Só que esse é um comércio bastante o quê? É um comércio bastante limitado, é um comércio fraco. Mais para frente, nós temos mais uma outra característica da Idade Média, que é o rei tem apenas um poder simbólico. Na Idade Média, o rei é apenas uma figura emblemática. O rei não tem grande poder político. O rei não tem poder político porque, na verdade, esse poder está sendo exercido pelos senhores feudais. Esse poder político, na verdade, é um poder local que é exercido pelos senhores feudais em suas terras, né, em suas comunidades. Portanto, você já tem um segundo agente social insatisfeito com a Idade Média, agora é o rei. A burguesia estava insatisfeita porque não tinha o comércio, o rei está insatisfeito porque não tem poder político. Além disso, é importante que você saiba também que na Idade Média você tem uma sociedade estática, ou seja, a posição social que você nasceu é a posição social que você iria morrer. Isso é o que se conta. Na verdade, não é bem assim. Porque o que é que você tem? Você tem basicamente o clero e o rei como sendo o ápice da pirâmide, os nobres, os servos e os escravos e os camponeses. Aí vale a pena uma reflexão que é a seguinte: ora, e o clero se multiplicava? Não, lógico que não. Existia uma forma de ascensão, sobretudo dos nobres, para o clero. Então você tem aqui as principais características da Idade Média que nos interessam até o momento. Alguns livros de história, quando falam sobre a Idade Média, costumam dizer que é uma sociedade onde as funções sociais elas estavam muito bem divididas. Você tinha, portanto, o clero, que são aqueles que rezam, os nobres, que são aqueles que guerreiam, e aí os camponeses, os servos e também os escravos, que são aqueles que trabalham, não é? Eu quero que você perceba o seguinte, que na Idade Média não existe a burguesia como sendo uma classe social. A burguesia é apenas um conjunto de moradores que vivem nas cidades e que vivem do comércio. A burguesia não é uma das principais classes sociais da Idade Média. Portanto, o que você tem? Você tem na Idade Média dois agentes que estão bastante insatisfeitos. Lógico que os servos estavam insatisfeitos. Lógico que os escravos estavam insatisfeitos e os camponeses também. Mas, na verdade, eles não tinham nem esse direito de manter, de expressar suas insatisfações, diferentemente do rei e da burguesia, que aí chegou numa parte importante que eu quero que você saiba. Veja, da união do rei com a burguesia, da união do rei com a burguesia, vai começar a ter uma transformação radical nas estruturas que haviam na Idade Média. Da união do rei com a burguesia, você vai ter mais para frente o fim da Idade Média. Da união do rei com a burguesia, você vai ter o fim do feudalismo. Quando o rei se junta com a burguesia, eles se juntam e vão acabar criando o que nós conhecemos hoje como sendo Idade Moderna. Uma outra observação eu quero fazer nesse momento. O nome Idade Média, é importante que você saiba que é um nome
que reflete um certo preconceito. Porque você tinha antes a chamada Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma. Depois você tem uma idade, que é uma idadezinha média. E depois você tem uma idade moderna. Portanto, o nome Idade Média não foi um nome dado pelas pessoas que viveram nela. Não, o nome Idade Média foi dado por aqueles que vieram depois, na chamada Idade Moderna. Portanto, da união do rei com a burguesia, vai surgir a chamada Idade Moderna. Lógico que a Idade Moderna não surgiu assim do dia para a noite, né? O rei e a burguesia, eles tiveram que fazer um movimento muito grande de derrubar, de desvalorizar aquelas estruturas feudais, de desvalorizar aquelas estruturas medievais. E justamente para poder fazer com que fossem criadas novas ideias, se valorizassem outras coisas, é que foi criado o chamado Renascimento. O Renascimento é, portanto, uma maneira que o rei e a burguesia encontraram de criar novos valores, de gerar novas ideias. Um exemplo disso é que o Renascimento, ele é um movimento artístico, cultural, mas que também vai proporcionar um renascimento do comércio. Afinal de contas, na Idade Média, o comércio não era muito valorizado. O Renascimento é um movimento que também valorizar a volta das cidades. Então perceba que esse movimento conhecido como Renascimento é um movimento onde a burguesia europeia, juntamente com os reis, vão tentar manipular, criar novas ideias, criar novos valores, que é para poder acabar com a Idade Média. E aí nós vamos ter realmente o surgimento de, ou na verdade, a volta de alguns valores, tipo o antropocentrismo. Ou seja, não é mais Deus o centro do universo. O centro do universo agora é o homem. Antropo significa homem. Nessa idade moderna, você tem também a valorização das cidades, a valorização das atividades comerciais, coisa que na Idade Média você não tinha. Uma outra diferença muito importante é que na Idade Moderna você passa a ter agora um poder centralizado. Um poder centralizado na mão de quem? Um poder centralizado na mão dos reis. E é interessante você perceber essa mudança histórica, porque o rei passou de não ter poder nenhum praticamente na Idade Média, mas para frente passou a ter poderes absolutos. Você estuda isso na história, o chamado absolutismo monárquico, ok? Portanto, todas essas transformações que vão acontecer levam também ao surgimento de um novo sistema econômico que nós conhecemos como sendo o capitalismo. O capitalismo tem três fases principais. Essa fase que nós estamos falando aqui agora é o chamado mercantilismo, também conhecido como capitalismo comercial. Mercantilismo ou capitalismo comercial significa dizer que nós vamos ter a valorização do comércio. Então, porque o rei e a burguesia se juntaram? Rei e burguesia se juntaram para acabar com o feudalismo e começar a criar novas estruturas, novos valores, para que o rei passasse a ter poder político e para que a burguesia passasse a ter uma atividade comercial concentrada. Então, para facilitar as navegações marítimas, os europeus eles começam a valorizar cada vez mais as chamadas projeções cartográficas, ou seja, técnicas de fabricação de mapas. E uma das principais projeções cartográficas utilizadas pelos europeus é a chamada projeção de Mercator. A projeção de Mercator é aquela que o aluno geralmente mais conhece. A projeção de Mercator, ela é uma projeção que nós chamamos de conforme. Por que uma projeção conforme? Porque a forma dos continentes, ela é representada de maneira bem bonitinha. Mas se você for observar o tamanho das áreas,
o tamanho das áreas está errado. Tipo, a Europa é muito menor do que o Brasil. Se você tirar a parte da Rússia, a parte leste da Rússia, a Europa cabe aqui no território brasileiro. Mas na projeção de Mercator, a Europa aparece no mapa com um tamanho maior do que realmente ela é. A Europa também aparece no mapa na parte superior. Então é importante que você saiba que essa projeção de Mercator, ela foi construída e muito utilizada durante as navegações marítimas. Essa projeção, ela reflete o que nós chamamos de eurocentrismo, ou seja, a Europa como sendo o centro do mundo. A Europa parece maior do que ela realmente é e ela aparece sempre na parte superior do mapa. Vamos só dar um exemplo aqui para você entender o quanto isso é bastante comum na nossa cabeça. Imagine só um mapa como este que eu estou lhe mostrando agora. Olha só. Nesse mapa, que é uma projeção conhecida como projeção de Petteres, o que é que você observa? Você observa que a Europa está bem menor. A América do Sul, deixa eu só dar um destaque aqui, a América do Sul aparece maior do que nessa projeção anterior, do que na projeção de Mercator. Se você for pegar aqui a Europa na projeção de Mercator é bem grande. Na projeção de Petteres, a Europa não tem esse destaque todo. E eu ainda posso complicar ainda mais a sua vida se eu colocar um mapinha como este daqui. Olha só, nessa projeção de Petteres, o que é que você observa? Você observa que a Europa se encontra no hemisfério sul e a América e outras porções da Terra se encontram no hemisfério norte. Dá um negócio na nossa cabeça, porque a nossa forma de ver o mapa, a nossa forma de ver o mundo num planisfério é a forma que geralmente foi feita por quem? Por Mercator. Uma projeção que foi construída e utilizada bastante durante as chamadas navegações marítimas e reflete, como eu disse anteriormente, o chamado eurocentrismo. A Europa como sendo o centro da Terra. E aqui você tem uma pinturazinha do nosso querido Mercator, né? Esse senhorzinho aqui, que é o responsável pela projeção que nós estávamos falando. Essa projeção de Mercator, como nós dissemos anteriormente, é uma projeção conforme, ou seja, não distorce a forma das áreas que estão sendo representadas, porém distorce o tamanho delas. Portanto, a projeção de Mercator é uma projeção conforme e não equivalente, como é a projeção de Petteres. Uma curiosidade importante, que você vai entender isso mais profundamente quando estiver estudando as chamadas projeções cartográficas, né? Mas vale a pena essa observação, que é a seguinte. Na projeção de Mercator, a Groenlândia aparece com o tamanho, se não maior, praticamente do mesmo tamanho da América do Sul. Veja, praticamente, no mínimo, no mesmo tamanho. Se você for ver a quilometragem, a Groenlândia possui 2 milhões de quilômetros quadrados. A América do Sul, aí mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas na projeção de Mercator, a Groenlândia aparece maior do que a chamada América do Sul. Lógico que isso aí tem várias razões que depois nós vamos estudar nas aulas de projeções cartográficas. Mas saiba que geralmente na projeção cartográfica de Mercator, as áreas mais ricas do planeta, sobretudo a Europa, aparece com um tamanho maior do que realmente é. Então, com as navegações marítimas, os europeus passaram a descobrir novos territórios. Os europeus passaram
a colonizar diferentes territórios e passou também a ter uma relação comercial com esses territórios. Exemplo aqui vai surgir o chamado comércio triangular, que na verdade é um comércio que se dava entre Europa, África e América. Neste comércio triangular, o europeu vinha para a África, pegava o africano e o escravizava na América. O lucro que eles obtinham na colônia vinha-se embora para a Europa. Está aqui uma das maneiras com que os europeus conseguiram se desenvolver economicamente. Outra coisa, na chamada Idade Moderna, vai surgir o que nós conhecemos pelo nome de DIT, ou Divisão Internacional do Trabalho. Preste bem atenção aqui e agora. Quando nós falamos em DIT, nós estamos falando em um comércio internacional. Portanto, o que é DIT? DIT é o comércio internacional. Quando a gente fala em DIT, nós estamos dizendo que os países, eles são especialistas na produção e na exportação de um determinado bem material. Ok? Então, o que é DIT? É o comércio internacional. É o comércio entre os países. O que é que os países fazem na DIT? Os países são especialistas em produzir e exportar um determinado produto. Mas o que acontece é o seguinte, é que logo quando a Divisão Internacional do Trabalho surgiu, logo que a DIT surgiu, começou a ser uma relação comercial entre metrópoles e colônias, onde as colônias tinham como objetivo principal a produção e a exportação de bens praticamente agrícolas, enquanto que as metrópoles passavam a vender produtos manufaturados, produtos que tinham um pouco mais de valor agregado. Para facilitar o entendimento, a DIT é uma relação entre os países, uma relação comercial entre os países. O Brasil vendia, por exemplo, pau-brasil e comprava de Portugal um quadro. O que é que vale mais? O pau-brasil, que é uma madeira nua e crua, ou um quadro, que tem mais valor agregado? É lógico que o quadro vale mais, porque tem um conhecimento mais elaborado. Portanto, preste atenção. A Divisão Internacional do Trabalho é uma das responsáveis pelo surgimento das desigualdades internacionais. Ou seja, se hoje nós temos países ricos e países pobres, um dos motivos é a chamada DIT. Um dos motivos é a Divisão Internacional do Trabalho. Por quê? Porque quando surgiu uma relação comercial entre metrópoles e colônias, as metrópoles produziam e vendiam produtos mais caros do que aqueles territórios que foram colônias. Isso começou a piorar muito, como mostra o nosso gráfico aqui. Ó. O nosso gráfico está mostrando que, a partir do século XVIII e também no século XIX, as metrópoles vendiam produtos industrializados, ou seja, produtos mais caros, enquanto que as colônias continuaram vendendo produtos o quê? Produtos primários, produtos agrícolas, produtos minerais, as chamadas commodities. Veja, então, a partir do momento que foi criado um comércio internacional, um comércio entre os países, de lá até hoje em dia, os países que são subdesenvolvidos, eles sempre venderam produtos com menos valor agregado. E aqueles países que são desenvolvidos, que no passado eram as metrópoles, vendiam produtos com mais valor agregado. E para piorar a situação, nessa relação entre metrópole e colônia, ainda tinha a chamada
o chamado Pacto Colonial, que de pacto não tinha nada. O Pacto Colonial era o seguinte: a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Portanto, o Pacto Colonial exigia da colônia uma exclusividade comercial. Enquanto a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, a metrópole poderia comercializar com quem bem desejasse. Então, é dessa maneira que vão surgir as desigualdades internacionais. É dessa maneira que vai surgir a desigualdade entre os países. Em outras palavras, se existe hoje países ricos e pobres, é porque no passado nós tivemos uma divisão internacional do trabalho que valorizava os produtos das metrópoles. E ainda essas metrópoles impunham, exigiam das suas colônias uma exclusividade comercial, que é o que nós chamamos de pacto colonial. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e caso deseje responder um exercício, nós colocamos aqui também uma atividade com 5 questões que vão ajudar bastante a aprofundar este conhecimento.